Enfim, algumas pesquisas eleitorais foram expostas. Algumas muito boas para a direita, outras nem tanto assim. Uma que pode ser considerada uma grande vitória da direita acontece em Fortaleza. Um candidato realmente de direita está à frente de todas as pesquisas. Por outro lado, as pesquisas também causaram um rebuliço em algumas capitais. Uma delas, que talvez seja o maior rebuliço que tomou ares nacionais, é São Paulo. A gente vai falar um pouquinho disso, tá bom? Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Vamos começar aqui falando do André Fernandes. Enfim, candidato Jair Bolsonaro lidera a corrida pela Prefeitura de Fortaleza. É muito interessante. Por quê? Porque a Atlas Intel soltou essa nova pesquisa e fala do André Fernandes. Ela foi autorizada após uma revisão judicial e revelou que o André Fernandes está liderando a corrida pela Prefeitura de Fortaleza, com 22,8% das intenções de voto. Em segundo lugar, Evandro Leitão, que é do PT, né, que está com 22,5% por votos, segundo do atual prefeito José Sarto, que é do PDT, que está com 22,4% dos votos, e Capitão Wagner, que é do União Brasil, que está com 19,8% dos votos. Tudo muito apertado ainda. Mas, enfim, isso aqui é, de certa forma, um tapa na cara. Porque teve muita gente que falou, mas lá no Nordeste ninguém vai conseguir emplacar uma candidatura de direita. Pois é, meu amigo. Não é bem assim que o jogo funciona. Vamos lá. Vamos falar agora também de São Paulo. O Pablo Marçal está todo feliz. Vocês devem ter visto o último resultado. Primeiro vem o Boulos, logo atrás, seguido do Marçal, que já passou o Nunes, e eis o motivo do desespero. E depois vem o Nunes, em terceiro lugar. Todos, tecnicamente, empatados, mas o Boulos em primeiro, o Marçal em segundo e o Nunes em terceiro. O Marçal tirou onda, falou que a piada virou pesadelo. Dias após a pesquisa, disse, após a pesquisa Datafolha. Números divulgados nesta quinta-feira mostram que influenciador e candidato PRTB disputa liderança na disputa à Prefeitura de São Paulo. Então, jogou por terra, acabou aquele discurso de que o único que consegue derrotar o Boulos é o Nunes. Essa mentira já não cola mais, já não rola mais. E tem um dado interessante que foi divulgado, que é o seguinte: os candidatos do PL, que são de direita mesmo, nenhum quer associar sua imagem com o Ricardo Nunes. Olha que interessante. Os candidatos do PL dos municípios, eu cito muito aqui para vocês, eu acho muito interessante o canal Trans de Direita, que é da Suelen, eu sou seguidor dela, e ela já bateu, falou, não, eu não vou tirar foto com o Nunes, desculpa Bolsonaro, eu te amo, mas vou de Marçal. E enfim, é isso que está acontecendo. Os candidatos a vereador do PL evitam incluir Ricardo Nunes em imagens de campanha. Alguns candidatos a vereador do PL em São Paulo têm evitado incluir o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, em suas imagens de campanha, apesar de seu vice Ricardo Melo Araújo ser do PL também, ser uma indicação direta do Jair Bolsonaro. Nunes, que tenta a reeleição, enfrenta um cenário de crescente desconforto entre aliados bolsonaristas. A aposta do Bolsonaro é que o vice vai fazer toda a diferença. É um capitão, é de direita, é do PL. A gente acreditou isso, que o Mourão ia fazer muita diferença, né? Não fez? Então, assim, cá entre nós, o vice ajuda, mas o vice não é tudo. O candidato é o prefeito. Então, há uma rejeição muito grande do candidato do Bolsonaro, que é o Nunes. E o Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo, postou, não gostou, apagou, postou de novo. Nesse vídeo, eu vou ser sincero com vocês, ele fez uma campanha pesada para o Nunes. Falou que o Pablo Marçal é um assassino de reputação. Falou que o Pablo Marçal tem gabinete de ódio
Cara, eu não vou colocar o vídeo aqui. Falou que são influenciadores que não tem como alguém ter tanta influência nas redes. Mostrou umas cenas de pessoas trabalhando para o Marçal enquanto o debate rolava, que ele tem alguma ajuda, falou que ele está queimando a reputação, deu a entender que ele estava defendendo Boulos, né? Eu recomendo que vocês vão até a página do Eduardo Bolsonaro. Eu não vou postar vídeo mais para tomar strike da direita, tá? Vou falar para vocês o que a pessoa está falando no vídeo e se for interesse de vocês, vocês vão lá e olhem. Eu não vou colocar mais, tá? Porque, como eu disse, não estão deixando. Então, nesse vídeo, ele falou que tem um assassinato de reputação e ele falou uma mentira muito grande. Desculpa ser sincero, mas ele falou uma mentira bem grande. Ele disse que o Pablo Marçal falou do Bolsonaro ali, que só faltava um dedo da diferença dele com o Lula. É o argumento que eles têm contra o Pablo Marçal. E disse que o Pablo Marçal simplesmente abandonou, mas que o Ricardo Nunes teve coragem, porque tem um vídeo que circula que o Ricardo Nunes chegou a fazer a dancinha do 22 é Bolsonaro. Foi o que o Eduardo disse, que pode até achar ruim o que ele está falando, mas que, quem quiser assistir vai lá e veja, mas que o Nunes representa muito mais a direita, né? Ou melhor, representa o Bolsonaro aqui, né? Porque teve muito mais junto com o Bolsonaro e que o Marçal nada fez. Não é bem assim que funciona. E eu quero contar a verdade para vocês. Por quê? É o seguinte, se você olhar essa situação de verdade, eu já mencionei com vocês o vídeo da Antônia Fontanelli, ela que sempre foi uma fiel escudeira do Bolsonaro, sempre aconselhou muito o Bolsonaro, grande apoiadora do Bolsonaro, tem um vídeo dela, tá? Aqui, que ela fala algumas coisas. Então, assim, lembrando vocês, eu tô fazendo isso aqui, tá? Porque eu preciso fazer isso, tá bom? Claro que eu tô apoiando o Pablo. E disse no meu vídeo, eu lamento muito, o Bolsonaro também não tá apoiando o Pablo. Ele tá apoiando esse pamonha do Ricardo Nunes, que é um péssimo gestor, que não sabe nem com a Holândia. Mas por quê? Porque o Costa Neto quer que ele apoie e diz que o game é assim que funciona. Ok, se é assim que o game funciona, fodam-se todo mundo, fiquem aí com os games de vocês, eu não sou obrigada a compartilhar com isso, né? Mas eu fiz parte de um grupo onde o Pablo Marçal deu o sangue no segundo turno para o Bolsonaro ser eleito. O Pablo Marçal deu o sangue. Esse grupo ainda existe aqui. Ninguém fala mais porque era um grupo voltado para o segundo turno do Bolsonaro. Aí eu fico pensando, porra, o cara se fudeu todo e hoje não tem o apoio do Bolsonaro, então eu nunca vou entender esses games políticos, sabe? Eu nunca vou entender. Mas enfim, eu penso que o Pablo corre um grande risco de ganhar. Enfim, isso aqui mostra que aquilo que o Pablo Marçal falou, ele não está mentindo. O Eduardo Bolsonaro foi muito injusto aqui com o Pablo Marçal, falando que o Pablo Marçal, na hora que a coisa mais apertou, o Pablo Marçal virou as costas para o Bolsonaro. Mentira. Aqui eu tô falando porque eu vi tudo que aconteceu. Eu vi publicações do Pablo Marçal pedindo voto para o Bolsonaro o tempo todo. Então é uma grande de uma mentira. Você viu a Antônia Fontanelli falar aqui. O Eduardo Bolsonaro atacou com todas as armas o Marçal, falando que ele é um destruidor de reputação, defendendo o Nunes e o Boulos. É isso. E foram 160 mil doados. O Eduardo Bolsonaro fez uma defesa também do Carlos Bolsonaro, que o Pablo Marçal é um canalha de falar mal do Carlos Bolsonaro, mas a resposta lá que causou toda essa briga do Pablo e do Bolsonaro veio do Carlos Bolsonaro. O fato é, a esquerda tá louca, tá desesperada. Brasil 247, bomba no Datafolha, Marçal sobe e embola tudo em São Paulo. E aí, se você assistir, né, o vídeo aqui do Brasil 247, você vai entender que o Marçal, tá apavorando a esquerda. Qual o motivo disso? Teve um racha grande, né, entre os influenciadores de direita. Tem gente, a Bárbara do Tietolizei, gosto muito dela, o Kim Paim, gosto muito dele, estão atacando
atacando o Pablo Marçal como se ele fosse o pior canalha, e Nunes é melhor. Outros estão neutros e outros, pela coerência, estão falando, olha, não estou concordando com o que vocês estão fazendo. Um que eu gosto demais, cara, sou fã do cara, é o Thiago Asmar, também conhecido como Pilhado, né? E não é à toa que ele é conhecido como Pilhado, né? Vocês sabem o porquê. O cara fala na lata mesmo. Um videozinho aqui, no caso sobre a dele. Situação aí entre o Bolsonaro e o Pablo Marçal, tá? O que eu quero deixar bem claro, para mim uma briga entre o Bolsonaro, a família Bolsonaro e o Pablo Marçal, nesse momento, é burrice da direita. Eu não tenho rabo preso com ninguém, eu dou minha opinião, eu tenho uma ótima relação com a família Bolsonaro, admiro muito a família Bolsonaro, não conheço direito o Pablo Marçal, mas acho que é um cara que fala pela direita e tem muito engajamento falando pela direita. Então qual é o negócio? Em vez de brigar nesse momento, em vez da direita se dividir, a direita tem que cada um fazer o seu papel, porque já é tão difícil ter uma direita forte no Brasil diante de tudo que a gente vive, diante de tantas covardias da esquerda, que eu acho que tudo bem, não precisa ser unido, se não concordam em alguns pontos um com o outro, mas daí é criar uma briga dentro da direita, é tudo que a esquerda quer, na minha opinião. Tudo que a esquerda quer agora é que a notícia seja a briga do Bolsonaro com o Marçal. Quando a notícia pode ser os absurdos do governo Lula, os apoios do governo Lula à ditadura na Venezuela, as perdas, as vergonhas do governo Lula na economia, tudo. Em vez da gente focar em mostrar os absurdos da esquerda, o que acaba sendo notícia? A divisão da direita. Eu não acho inteligente, eu acho que isso deve acabar rápido para não atrapalhar. Sobre a situação... Perfeita colocação, eu sou fã do cara porque o cara é coerente. E eu acho exatamente como ele. O que se tem que fazer agora é manter a coerência. O Marco Sintra também fez a publicação aqui, e eu gosto pra caramba do Marco Sintra. Ele fez uma publicação e escreveu o seguinte: Marçal e Marina Helena representam a direita em São Paulo, sem sombra de dúvidas, sem disfarces, cada um em seu estilo. Marina enfrenta a maldição do cartorialismo eleitoral brasileiro, que concentra recursos nos grandes partidos e preserva o poder nas mãos dos poderosos. Marçal enfrenta o mesmo problema, até maior, mas tem em seu favor um brilho midiático que o colocou no pelotão de frente da campanha. O mesmo cartorialismo sequestrou a vontade do capitão e fez apoiar um fantoche que serve a outros interesses que o conservadorismo do conservadorismo bolsonarista. A família bolsonarista erra ao enfraquecer Marçal. Personalismo, ciúme de homem, medo de perder a coroa, insegurança. Quero ver o Bolsonaro mobilizar milhões, como só ele consegue fazer, para apoiar o Marçal, ao invés de simplesmente adorar o mito. Foi o Marco Sintra que escreveu isso aqui. Cara, eu concordo demais. Sabe, a opinião pública está mudando demais e o Bolsonaro está se queimando. A cada momento que passa, tem gente aqui que não está conseguindo manter o discurso. Esse vídeo do Eduardo Bolsonaro, eu nem coloquei os comentários para vocês. Mas vamos comentar aqui, né? Esse é o vídeo, né? Ele escreveu: esse vídeo é para você que cogita fazer o M, assista. O Pablo Marçal escreveu o seguinte: já resolvi com seu pai, almocei com ele e ganhei medalha. Tá com ciúme de macho? Como podemos apoiar um candidato comunista aqui em São Paulo? Faz o M e bora para cima desses comunistas. E o pessoal veio comentando, né? O Coronel Crisóstomo perguntou: muito bom, Eduardo. Mãe e filha, me desculpe, Eduardo, mas o PL está errando, e muito, errando em Campinas, apoiando o Dário, Vandão nos braços diretos do Lula, errando em apoiar o Nunes, que já deixou claro que seria um Dória 2. O Hélio Lopes, Hélio Negão, veio e comentou. O Caporeso falou parabéns pelo posicionamento. O Caporeso também: prefiro 1000 vezes uma merda de centro do que uma falsa direita. Olha só o que o Caporeso falou aqui. Prefiro 1000 vezes uma merda de centro do que uma falsa direita.
Alexandre Frota, X9 do Moraes, tá aí para provar o que digo. Quem chama um homem de honesto de quadrilheiro não tem caráter jamais de direita, tá? Ó, admiro vocês dois, Eduardo, mas dessa vez me desculpe. Pablo em 2022. Somente os candidatos do PL estão apoiando o Eduardo. Você reparou isso? Família Bolsonaro tá com o Nunes, mas os eleitores com o Marçal. É simples. O Nunes apoiou o Bolsonaro em 2022, Nunes apoia a Joyce depois do que ela fez com seu pai, tá certo? Sinto muito. Mas dessa vez, Marçal, faz o M. Ó, Paulo Mansur Oficial escreveu exatamente isso. No momento mais crítico que foi a eleição do presidente Bolsonaro, o Marçal tirou o voto e não se posicionou. Agora quer surfar a onda. É mentira isso aqui, tá? O Marçal se posicionou, sim. O golpe tá aí, cai quem quer. Então, assim, o que eu tô explicando para vocês aqui é que quem tá apoiando são as pessoas ligadas, né, à família Bolsonaro, são os influenciadores, são os candidatos do PL, porque o povo em si está indo para cima com comentários totalmente divergentes. Olha só, tem um jornal que eu acho assim, ele top das galáxias, o Jornal Braido, né? E ele trouxe um comentário que eu achei super interessante. Vou ver se eu acho aqui para vocês. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui, ó. Um ouvinte do jornal comentou. Olha só. O fato do Pablo Marçal ter se recusado aí na entrevista do Paulo Figueiredo foi um erro, sim. Também não concordo. acho isso um absurdo total. Não acho isso a pior coisa do mundo. Mas eu acho isso realmente que foi um erro, tá? Sobre alguns aspectos. Agora, se vamos pegar Pablo Marçal e crucificar ele porque ele não teve coragem de se posicionar sobre o STF, então, desculpa, Bolsonaro já deu várias entrevistas para vários canais, inclusive para o Paulo Figueiredo, e quando era perguntado sobre essa questão, o que o Bolsonaro dizia? Não, sobre essa questão eu não comento. E aí, vamos aplicar o mesmo critério? Exato, que eu falo. Bolsonaro já convocou para uma manifestação em que pediu para as pessoas não levarem cartaz. Você já viu isso? Manifestação onde o cidadão não podia levar um cartaz? E aí, vamos usar o mesmo critério? Essa é a questão. Cadê a coerência no negócio? Pablo Marçal, com todos os seus defeitos, e devem ter muitos, que aliás até esse negócio de coach, eu abomino esse negócio de coach. Eu também. Só para vocês terem uma ideia. Mas de todos os defeitos do Marçal, olhem para São Paulo. Olha as outras opções. Será que dá mesmo para você fazer isso? Votar em Ricardo Nunes e não votar no Marçal? Apenas porque ele não foi para uma entrevista? Veja se isso aí é coerente. Perfeito. Né? Veja se... Atenção, se a gente for adotar esse critério, então nós temos que adotar critério para as outras lideranças evangélicas, né? Inclusive, no vídeo que foi colocado ontem na Brado, e muitos canais estão colocando vídeos, né? Convocando as pessoas para a manifestação de 7 de setembro. Alguém viu aí o astronauta de mármore ali naquele vídeo? Eu não vi. Alguém viu a excelentíssima senadora do Agro, Tereza Cristina? Eu não vi. Alguém viu a manifestação da nossa grande senadora evangélica Damares? Eu não vi. E aí, vamos adotar o mesmo critério para ser justos e coerentes? Obrigado a todos. Tio Marcos, do Rio de Janeiro. Excelente. Concordo em gênero, número e grau. Que é isso? Esse tio Marcos aí matou a pau. Sabe? Eduardo Bolsonaro, recado. Seu pai criou um monstro. Deixa eu te contar uma coisa. Seu pai pegou um monte de gente cega que não sabia de política, que não entendia nada. Fez eles se apaixonarem pelo Brasil, fez eles se importarem com política, fez eles gostarem tanto a tal ponto de saber que o astronauta de mármore, como disse aqui o rapaz, não fez vídeo para a manifestação que vai ter. Ele trabalhou tão bem a ponto de deixar o cara de direita tão consciente que nem os filhos deles conseguem convencer
que um cara de direita não é de direita e que um cara do centrão é de direita. Eu, sinceramente, estou envergonhado com a manifestação de muitos de vocês que eu admiro muito, inclusive você, Eduardo Bolsonaro. De forma alguma, eu deixo de admirar o seu trabalho, que é excepcional. Mas, cara, você tá pondo a mão no fogo pelo Nunes, você tá batendo de frente com o Marçal pelo Nunes. E aí eu queria até que vocês que estão me assistindo comentassem. Vocês realmente acham, vocês realmente acreditam que o Marçal não fez nada? Doou 160 mil para a campanha. Mais de 800 vídeos. Ajudou na parte do marketing todinha. Não fez nada? Vocês ouviram a Antônia Fontinelli falando aqui. Olha só, o Ricardo Salles fez uma publicação. Uns atacam Bolsonaro. Outros, ora, o usam. Ora, o escondem. Eu era o único que realmente iria defendê-lo e o seu legado. De verdade e de coração. Porque gosto muito dele e acho que foi um baita presidente. Concordo com o Salles. Mas o sistema me tirou, porque não faço esquema e não admito que se faça. O resultado dessa palhaçada toda é o triste risco de dar bolos, mostrando que hoje é a Datafolha, né? Tudo culpa desses FDPS. Eu não vou falar o que é. Papai Marçal foi lá e cutucou e escreveu: você era o nosso candidato, irmão. Você seria o prefeito com facilidade. Eu só estou aqui porque percebi o que o esquema faz. Faz o M, bora pra cima. Minha pergunta vai agora para o Ricardo Salles. Não, vai para vocês que estão me assistindo. O sistema tirou o Ricardo Salles, não foi? Se o Bolsonaro batesse o pé e falasse, eu quero o Salles, viesse nas redes sociais dele e falasse, eu quero o Salles. Se o partido quiser outra pessoa, eu não apoio ninguém em São Paulo, mas eu quero o Salles. O partido tinha mais força do que o Bolsonaro? Ou não? Então eu vou lembrar o que o Ricardo Salles falou. Quem baixa a cabeça mostra a... Ok, foi o Ricardo Salles que falou. Salles, por que você não está ali? Porque o sistema funcionou. Funcionou para colocar quem? O Nunes. Vamos repetir. Pensa comigo, meu pequeno gafanhoto. Não é difícil pensar não, tá? O sistema trabalhou contra o Salles para colocar o Nunes. O sistema tá com o Nunes ou tá com o Marçal? O sistema está trabalhando a favor do Marçal ou contra o Marçal? Para mim já basta. Você já entendeu o porquê que eu não concordo com os filhos do Bolsonaro e nem com o Bolsonaro nessa aqui? Talvez deu para vocês entenderem. É lógico, vai ter o Kim Paim, que vai estar falando, a Bárbara do Te Atualizei, que são gigantes, são pessoas geniais. E a opção é de cada um. Mas o meu ponto de discordância é esse. Se o sistema tirou o Salles para pôr o Nunes é o candidato do... Responde aí pro papai, tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Papai do Céu permitir, amanhã a gente tá de volta aqui para levar mais porrada de vocês, tá bom? Abraço, até amanhã. Que Deus te dê um sono dos justos. Que você possa deitar na sua cabeça e falar, cara, eu sou da direita. Eu tô brigando por alguém da direita. Quem mais me representa? Eu vou votar nesse. Simples assim. Ah, não é porque A ou B pediu. Bolsonaro ensinou muita coisa. Uma das coisas que ele ensinou é a ter liberdade. Então não adianta Eduardo ficar bravinho, nem ninguém ficar bravinho. O sistema escolheu o Nunes para tirar o Salles. O Marçal entrou e o sistema quer ele fora. Simples assim. Abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês amanhã.